Atitudes Cristãs é um evento que guarda em si um momento de reflexão, para que possamos fazer despertar os nossos valores íntimos e nos reencontrar com os ensinamentos de Jesus, tão bem sintetizados nas lições sábias e morredoras dos Evangelhos. Atitudes Cristãs deve ser sempre uma proposta de vida, um compromisso com a sociedade e com a própria consciência. Convidamos neste momento, nesse dia tão especial, que é o dia que a gente comemora o aniversário e nascimento de Chico Xavier, convidamos uma pessoa também muito especial para fazer a prece de abertura do nosso evento. Ela conviveu e trabalhou ao lado do nosso Chico por quase 30 anos a fio, incansavelmente. E continua ainda incansavelmente ali no Grupo Espírita da Prece, ao lado de Eurípides Eugênio dos Reis, trabalhando. Convido então, nesse momento, a senhora Neuza Aparecida de Assis, que todos conhecemos e chamamos carinhosamente por Donda. Por gentileza. Bom dia, meus irmãos. Esse ato para o meu coração significa muita alegria, mas muita responsabilidade. E hoje eu estou observando e falando com a Sônia. Nós estamos dentro do capítulo Os Últimos Serão os Primeiros. Então nós vamos falar com Jesus. Jesus, filho de Maria. Mais um momento de reflexão sobre os seus ensinamentos, os quais necessitamos tanto. E somando mais uma nesse momento, onde somos todos convidados pela bondade da nossa Djalma, nosso Almir, o grupo incansável que vem trazendo o Evangelho nas palavras do nosso Rossano e Haroldo. Estamos aqui, Mestre, pedindo para a família espírita, mas muito mais, Mestre, para o mundo inteiro, onde a dor resolveu assalar com mais força, que os teus desígnios, Senhor, possam estar presentes através dos benfeitores espirituais, sanando todas as aflições. Assim, Mestre, recordamos com todos o ponto de luz que desceu nas montanhas altaneiras de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, trazendo para todos nós a luminosidade para as nossas cegueiras milenares. Hoje, 2/4/17, aniversário natalício de Chico Xavier, o servidor maior que nós conhecemos. Queremos dizer a esse nosso irmão que não é no acender de uma vela, não é no bater de umas palmas, nem também cantar um parabéns. É no registro da nossa coragem que devemos trabalhar mais e melhor, no sentido da fraternidade legítima, que é o amor em movimento,
que esse movimento, Senhor, possa alcançar os nossos passos, para assim sintonizarmos com os nossos irmãos mais sofredores. Queremos também, Mestre, o Teu apoio para os nossos lares e para esse evento, Senhor, que possamos ser amparados, limpando o nosso eu espiritual, acreditando que os nossos dias futuros possam tomar novas diretrizes. Mestre amado, ajoelhamos em espírito para te dizer muito obrigado, muito obrigada, Senhor, mas assim, queremos fazer o nosso caminho, caminhando em teus passos. Seja conosco, Senhor, ampara o nosso coração a servir, mas a servir com o olhar do seu olhar, com os braços dos seus braços, com os passos da união para com todos nós que queremos falar Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, e que assim seja, Senhor. Estão falando que esqueceu isso aqui dentro de uma sacola de alimentos, um óculos, um carregador de telefone. Tá aqui com o pessoal aqui, tá? Aqui na entrada, aqui, quem quiser. Da primeira palestrante. Ele é psicólogo, mestre em saúde coletiva, com especialização nas áreas de recursos humanos e gestão de pessoal, professor universitário e escritor, participa ativamente do movimento espírita, concentrando suas atividades junto à Sociedade Espírita Joana de Ângeles e à Associação Médico Espírita de Campina Grande, na Paraíba. E também como palestrante no Brasil e no exterior. É a primeira vez que vem a Uberaba e esperamos que seja a primeira de muitas e muitas outras, desenvolvendo o tema perdas e frustrações, como viver com elas. Vamos receber com muito carinho Rossandro Linger. Bom dia a todos e a todas. Bem, gente, para mim é muito emocionante, sabe? Tem uma coisa que eu admito que eu tenho inveja, né? Se tem uma das coisas que eu tenho inveja é de quem conheceu o Chico Xavier. E aí, pelo menos agora eu não matei a inveja de que eu vim na terra dele, no dia do aniversário dele, e comi um bolo ontem, maravilhoso, lá na Casa da Prece. E eu não poderia começar aqui sem agradecer, inicialmente, a esse convite honroso de estar aqui com vocês. É uma alegria imensa, saibam disso. Apesar de que Haroldo ontem desmascarou a nossa tarefa, né? Deixou bem claro que o palestrante espírita é um endividado, que destruiu o evangelho, matou gente, cortou cabeça, queimou bruxa. E agora eu tenho que estar tentando refazer essa história todinha. Mas eu queria agradecer inicialmente ao G11 e o Neja, as pessoas de Djalma, de Almi e Amarildo, pelo convite de estar aqui, pelas muitos contatos que a gente teve, pelos WhatsApps que a gente passou, por e-mail, até poder encaixar e a gente ter essa alegria de estar aqui. A presidente da AME, Sônia Bassante, que eu saúdo aqui todas as pessoas que fazem o movimento espírita de Uberaba, que a gente também já se conhece, já do movimento aqui em Minas. O meu querido amigo Rubens e a Divina da Web Rádio Fraternidade, está sempre com a gente aí, em tudo que é canto. A semana que vem ele vai estar com a gente na Suíça, não sei como é que esse cara faz. Eu tive a alegria também de conhecer o Eurípides, né, lá na Casa da Prece. E claro, a gente nesse caminhar, a gente tem esse sentimento assim, embora a gente não se conheça pessoalmente, né? E muita gente diz que lava a louça comigo no YouTube, eu ouço muito isso. Eu já estou fazendo propaganda do Limpol, qualquer dia desse, né? Porque eu lavo a louça e eu arrumo a casa com você. Então eu vou fazer propaganda ó, no meio da palestra lá, compre Limpol, porque aí você... Né? E aí a gente tem pessoas que a gente cria assim uma fraternidade muito grande nessa caminhada
da gente estar junto aqui no movimento espírita, da gente estar viajando junto. E a gente tem muitas pessoas muito queridas, mas algumas se tornam irmãos muito queridos, assim, da gente conviver tanto, a gente termina descobrindo uma irmandade muito importante, né? E sem sombra de dúvidas, Haroldo hoje para mim é um irmão muito querido, ele sabe disso, né? E a gente ontem estava brincando de pega-vareta, vocês acreditam? O João pegou um monte de palito de dente lá no restaurante, foi, João? E a gente estava brincando de pega-vareta. Então, Haroldo, Lívia e João, Gesiane e Luiz são, assim, pessoas do meu coração. São uma família que a gente está sempre junto e que só amplia, que só aumenta. Então, feitos esses agradecimentos, eu queria também agradecer a sensibilidade do evento, de ter aberto as portas do teatro, né? Porque aqui o fogo que vai subir é o fogo do Espírito de Deus. É isso que vai acontecer aqui. Sejam todos bem-vindos, certo? É uma alegria vocês estarem aqui comigo. A gente vai ficar, a gente sempre sabe, quando a gente está aqui assim, a gente já não se sente mais só. Porque, né, Haroldo, a gente fica um negócio tão distante assim, essa coisa do público tá, deixa a gente meio distante. Mas aí quando a gente está junto, assim, a gente sente o aconchego dessa família que cresce sem a gente ter intenções proselitistas, sem a gente querer ser a religião do futuro, mas uma proposta de futuro de repensar a forma de viver o Evangelho, que basicamente num dia como esse hoje, 2 de abril, que se comemora o aniversário de Chico Xavier, a gente imagina exatamente isso. Uma frase que, quando eu comecei a conhecer Haroldo, me marcou muito, que ele diz e com a qual eu concordo 100%, para nós espíritas, e Chico Xavier é um grande representante disso, Jesus não é um objeto de culto, mas é um modelo de comportamento, né, Haroldo? E Chico Xavier seria então para nós espíritas esse que, de forma muito exemplar, conseguiu ser bem próximo daquilo que a gente quer, ser um modelo de comportamento, tendo Jesus como esse modelo para a gente seguir. E obviamente no cotidiano, na vida, nós temos as nossas dificuldades, as nossas frustrações, as nossas inquietações, as formas como a gente vivencia a experiência terrena. Uma coisa é a gente estar lá na fila doido para reencarnar, pedindo, vindo, igual como a gente estava aqui para entrar no teatro, né? Outra coisa é quando a gente entra, a gente tem que sentar no chão. Então a gente, vamos para a terra. Quando chega aqui vê o negócio é complicado, aí começa os valores, porque quando a gente encarna num planeta e num tempo histórico específico, existe um conjunto de valores que a sociedade já tem, e esses valores nem sempre são saudáveis. E muitas vezes, nessa psicosfera que a gente imerge no planeta, esses valores, eles começam a pesar sobre nós, nos levando a ter uma sensação de que a gente fica sem saber a quem atender, né? Aquela velha discussão teológica, as propostas do alto ou a sedução do mundo? Como vocês sabem, e eu já fiz isso várias vezes, tem gente que sempre se assusta, o mundo, ele não diferencia fixação, a ficção da realidade, né? A mente, ela não diferencia ficção de realidade. Por isso que muitas vezes, quando o Espírito encarna na Terra, há uma dificuldade de nós conseguirmos elevar a nossa psicosfera emocional e não ficarmos presos às condições do mundo materialmente dado, da cultura e da história na qual nós estamos inseridos. Nós estamos aqui no cinema, teatro, e vocês já devem ter assistido alguns dos filmes do tipo Eu Ainda Sei O Que Você Fez no Verão Passado, número 49, já assistiram? Um clássico do cinema de terror trash. Em todo filme é sempre uma jovem que está falando no telefone sem fio, já viram isso? Ela está falando no telefone sem fio, numa casa isolada, numa noite com tempestades, não é bem assim? E a gente está acompanhando o filme, comendo pipoca cada vez mais veloz, porque a música fica tan, 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 tan. Você percebe que alguém passa um vulto ao redor. Tem gente muito empolgada que faz, minha filha, presta atenção, como se a atriz estivesse lhe ouvindo no teatro aqui em Uberaba. E aí você vai percebendo que, de repente, um relâmpago mais forte, a luz se apaga. Em todo filme de terror clássico americano, o que é que queima na casa? O fusível. E onde ele fica? No porão. E a jovem sai para pegar o telefone sem fio, obviamente cai, a música se intensifica, a gente percebe que uma porta abre, a jovem vai abrindo uma porta, outra, quando vai chegando perto do porão para abrir, para pegar o fusível, pá! E acontece exatamente isso que vocês sentiram agora. Isso é um teste para provar que a gente não diferencia ficção de realidade. Eu aproveito para beber água. Bem, por que eu fiz isso? Eu fiz isso para que vocês pudessem entender psicologicamente o meu reino não é deste mundo. Entenderam por que não é? Porque isso aqui é uma matrix. Eu enganei vocês facilmente.
criando uma imagem que vocês foram acompanhando, e sempre que eu faço isso eu fico pedindo pressa, que ninguém morra do coração no parto. Até hoje ninguém desencarnou, né? Mas é porque a gente sinta assim, de fato, nós vivemos numa psicosfera cultural histórica em que há uma predominância do mal ainda, por isso que Jesus dizia, o mundo jaz no maligno. Existe uma predominância do engano, do engodo, dos valores deturpados, que fazem com que nós, apesar de nossas boas intenções e do nosso desejo sincero de superação, de construção em nós do que há de melhor, muitas vezes nós fiquemos presos a uma teia de sentimentos, de sensações que inviabilizam o nosso melhor potencial. Eu sempre me pergunto assim, eu vou também contemplar a galera, sempre se incomodando, né? Eu sempre me pergunto assim, quando Jesus dizia assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Eu toda vez que escuto essa frase, me pergunto, isso é propaganda enganosa, tipo Jesus queria ser palestrante motivacional na Judéia? Ou ele viu uma coisa em nós que nós não enxergamos? Se você disser letra A, me procura depois no final, por favor, está precisando de ajuda, né? Provavelmente, muito certamente, Jesus consegue ver em nós uma coisa que nós não enxergamos. Agora, por que nós não enxergamos esse potencial? Por que nós acreditamos que só uns podem e outros não? Quem nos faz acreditar que nós temos que nos sentir incapazes, incompetentes, frágeis, devotados ao fracasso e impossível de se construir na nossa vida potencialmente a felicidade? De onde veio essas crenças que sabotam milhões de existências plenas de serviço de potencial, mas que por algum momento, acreditando-se incapazes, ficam apenas esperando a luz de fora sem reconhecer a luz que jaz dentro? Sempre achando que alguns podem e outros não. Essa é uma das maiores mentiras que nos contam. E uma das maiores verdades que Jesus nos traz na sua boa nova é de que quando ele diz isso, ele não diz alguns sois luz do mundo e alguns de vós sois sal da terra. Ele deixa isso como uma conquista pessoal de cada um. Claro, ele diz, sois luzes, vírgula, lei do trabalho, fazei brilhar a vossa luz. Fazer brilhar a vossa luz é sair dessa atmosfera de sentimento de incompetência, de incapacidade, de frustração, para se sentir no sentimento de potência, de capacidade. E isso acontece quando nós saímos de um sentimento que a gente chama de escassez, é um sentimento que muita gente tem, para um sentimento de abundância, que é um sentimento que pouca gente tem. O sentimento de escassez ele é facilmente identificado na sociedade quando nós nos submetemos aos relacionamentos, por exemplo, no campo do afeto. Hoje nós vemos como a sociedade vive o sentimento do campo de escassez. As pessoas topam relacionamentos infantis, ridículos, em que elas se colocam na condição de terreno baldio afetivo para que as pessoas joguem um lixo do que sobra dos afetos e ficam em relações infelizes, acreditando que a única coisa que merecem é aquilo. É por isso que talvez a grande pergunta filosófica dos nossos tempos no campo do afeto não seja mais o questionamento de Hamlet na tragédia de Shakespeare, to be or not to be, ser ou não ser. A grande questão de hoje em dia que eu percebo, pelo menos no consultório, é: você não vale nada, mas eu gosto de você. E tudo que eu queria era saber por quê. Bom, se você quer saber por que você gosta de alguém que não vale nada, é porque no fundo é você que acha que não está valendo. Agora, como é que você acha que não está valendo e Jesus vê você como luz do mundo e sal da terra? Onde está a minha incapacidade de perceber isso? Seria então o acúmulo das minhas frustrações, das minhas perdas, que provocariam em mim um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de incompetência, fazendo com que eu comece a achar que a minha vida não é uma vida que mereça acontecer? Existem personagens no Evangelho, e Haroldo tem feito um trabalho tão belo em nos resgatar isso, em toda a sua obra, que ainda continuará, porque nós temos a mesma idade e a gente está tentando manter o avatar bem direitinho, né? A gente começa a perceber que muitos desses personagens do Evangelho viveram dramas como os nossos dramas. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, os personagens todos, Arthur também faz esse trabalho tão belo, de ir lá resgatar os personagens do Evangelho para nos trazer o conteúdo emocional de suas vidas, porque eles eram pessoas como nós, não era tão diferente, eles viviam nossas emoções, em que eles revelam suas agonias, suas angústias, seus medos, as vacilações. Jesus lidava com gente como a gente. Ele selecionou pessoas comuns
mas que uma vez que se permitiram receber a proposta do Evangelho, se tornaram incomuns. Mas se tornam incomuns por mérito do Cristo na vida deles. Tem uma mensagem belíssima de Emmanuel, em que ele analisa aquela passagem que tendes, né? E Emmanuel coloca no final da mensagem o seguinte, que ele vai fazer aquela multiplicação dos pães e dos peixes, mas antes ele pergunta, bom, mas vocês têm alguma coisa assim, alguma coisa inicial para mim? Um start, qualquer coisa, o que é que você tem para me dar? E aí a gente só tem esses pãozinhos e esses peixes, e aí ele multiplica. E aí Emmanuel no final da mensagem diz assim, e assim é a nossa relação com Deus. Basta a gente dar migalhas, que Ele faz todo o milagre do resto. Olha aqui que força isso tem, gente, pra gente. Basta a gente dar migalhas do que a gente diz, só tenho tão pouco, sou o quê? Sou nada. Pois basta esse pequeno nada, que todo o resto é feito. Todo esse milagre é feito. Pois bem, existe um personagem que eu gosto muito chamado Asaf. Asaf foi um dos salmistas, sabe que segundo alguns estudos, né, dos 150 salmos que nós conhecemos, 105 salmos foram compostos por Davi. E a família de Asaf compôs 14 e o próprio Asaf compôs 7 salmos, entre eles destacadamente os 73, os 77 e os 78. E como vocês devem saber, os salmos são cânticos, eram hinos cantados no templo, nas escadas do templo. E Asaf foi reconhecido por Davi numa das muitas caminhadas do rei, Davi, que já era rei, e encontrou Asaf, um jovem tocador de símbolo. Símbolo que é aquele instrumento que a gente vê, como Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse um símbolo, seria como um símbolo que retinha, que na verdade é prato. Então Asaf era um bom tocador de símbolo e Davi chamou ele para reger o coral, né, do templo principal em Jerusalém. E Asaf, ele compunha essas histórias revelando as suas próprias características pessoais. E um dia ele foi tomado de um sentimento que eu sei que quem é aqui de Minas não tem, né? Que é esse sentimento de inveja, que o pessoal mais evoluído. E o Asaf, ele foi tomado de um sentimento que às vezes acontece com quem vive procurando o caminho do bem. Ele olhou assim e fez, como é estranho, eu sou uma pessoa que vive buscando a Deus e de repente tem gente ruim que está se dando tão bem na vida. Sabe quando você está ali ralando, estudando, trabalhando, tá? Um colega seu troca de carro, você faz, como assim? Eu estou com essa fubica que está dando cupim de ferro e eu não consegui esse cara. Aí tudo na vida da pessoa flui, gente. E a sua travada, você faz, eu estou no canto errado. Começar a achar estranho isso, e Asaf um dia achou estranho. Ele ficou tão mal. Mas o que eu achei interessante foi a honestidade dele de colocar isso no salmo. Como para dizer, olha gente, eu sinto isso, eu senti isso é humano. Eu queria dizer para vocês como foi que eu mudei esse sentimento. Ele começa no salmo, esse aqui é o salmo 77, revelando esse sentimento de angústia dele. Ele vai dizer assim, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergo as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Ele estava dizendo o seguinte, eu até procurei a Deus, mas eu não queria que ele me consolasse não, porque eu estava muito irritado. E eu não consegui dormir. E ele, coitado, não tinha Rivotril nem Lexotan. Já imaginou? Na Judéia não tinha ainda farmacológico nessa época. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora e trago a lembrança dos anos dos passados tempos. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito perscute. Rejeita o Senhor-me para sempre? Acaso Ele não tomou de mim o seu precipício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou sua promessa de todas as gerações? Esqueceu Deus de ser benigno? Ou teria Ele reprimido suas misericórdias para comigo? Ele começa a se questionar, por que está tudo assim? No 73 ele vai dizer assim, eu lamento e entendi que eu estou no precipício porque eu vejo a vitória dos ímpios, enquanto os bons sofrem. Era a sensação dessa, uma sensação que muitos de nós às vezes têm. Mas aí, aqui até o versículo 9, ele está em surto. Surtou, acontece, a gente duvida, mas no 10 ele, não, peraí, calma, vamos voltar ao eixo. Respira e pensa. Eu disse então, é a minha aflição, não é Deus. Mudou-se a destra do Senhor sobre a minha vida. Ele começou a perceber, é a forma como eu estou vendo.
A partir do paradigma do mundo, eu sou um derrotado. A partir do paradigma de Deus, eu sou um vitorioso. A partir do paradigma do mundo, aquele cara que conseguiu o que eu não consegui é alguém que venceu. Como ele conseguiu, eu não vou questionar. Esse sentimento que toma conta de nós, ele começa a acordar sobre isso. Ele começa a pensar, eu não posso me comparar. E a gente começa a pensar o seguinte, talvez ele estivesse falando de uma questão, eu fiquei pensando, ele talvez estivesse falando de questão de débito e crédito. Vocês têm cartão de crédito? Oremos, né? Vocês sabem a diferença entre pagar em débito e pagar em crédito? Você chega no supermercado, faz a sua feira, aí a pessoa pergunta, é débito ou crédito? Aí você diz o quê? Obrigado. É um perigo qual perto de mim, deixa aqui, é melhor, eu quero. É terrível, tira, ajuda. Ah, obrigado. Eu sou um desastre total. E aí débito é o seguinte, quando você vai fazer a sua feira que pergunta é débito, você diz débito. Significa dizer que você tem dinheiro para pagar naquela hora, não é isso? E quem paga crédito é porque não pode pagar naquela hora. Então eu acho que a Sérgio percebeu que ele estava pagando no débito. Quem já está no trabalho constante com o bem, a gente já paga no débito. Quem não, paga no crédito. E fica pagando o mínimo do cartão. Achando que não vai vir, sabe, acumulado na próxima vida. Claro, tem misericórdia de Deus, ele não tem aquele juros torcido de 400% ao ano que a gente tem no Brasil. Mas acontece que, quando a gente está no caminho da coerência, a punição, que nada mais é do que uma relação de causa e efeito de memorização imediata, ela é rápida para que eu aprenda logo. Enquanto que quando a gente não está nessa sintonia, há uma demora entre o meu evento de equívoco e a punição, que muitas vezes compromete minha memória. Vou dar um exemplo mais claro. Imagine que você tem um cachorrinho e ele entrou e fez cocô na sala. Aí você fala, não, à noite eu vou bater nele porque ele fez isso. Ele vai lembrar o motivo? Ele vai associar, porque ele não tem lembrança, como a gente entende. Ele vai associar que ele está sentindo aquela repreensão pelo que ele acabou de fazer? Não, você tem que fazer na hora imediata ao evento. Uma vez, eu trabalhava no órgão público, e como isso já passou, esse crime eu posso contar para vocês. E todo mundo fazia, vamos leva cartucho de tinta para casa. Não, fui resistindo, sabe que antigamente cartucho de impressora já ter tinta era quase o preço da impressora. Depois de muito tempo, de muita sedução, e eu precisando de imprimir uma monografia, eu levei o cartucho do órgão público para casa. Imprimi a monografia, de noite, o cartucho vazou e queimou a placa da impressora. De manhã eu acordei com a impressora queimada. Aí eu olhei para já era espírita, né? Eu olhei para cima, tá, entendi. Tá claro para mim. Agora podia ser um prejuízo semelhante, né? Cartucho, um preço próximo, mas da impressora toda. Não, mas tudo bem, eu entendi. Fica a lição, ok. No outro, faz uma semana depois, passou, chegou o papel, quer levar? Não, pelo amor de Deus, meu computador está intacto. O que foi? Você não vai entender, deixa meu computador lá. Bom, significa dizer o seguinte, que eu não fiz o bem porque eu acredito no bem, mas porque eu estava temendo a punição. Não é verdade? Mas é um passo. Porque ninguém vira anjo do dia para a noite. Um dia, nós iremos ser bons como quem respira. Por enquanto, a consciência de que tem um preço já é um ganho. E é importante reconhecer isso porque se tem um indivíduo que não cresce, é aquele que acha que já está na luz. Somente aquele que sabe que está na sombra é que é capaz de perceber de quanta luz precisa. Eu não acredito que Pedro teria conseguido tanto no Evangelho se ele não tivesse negado Jesus. Já pensou psicologicamente a frustração dele? Eu uma vez estava falando para os jovens e um jovem perguntou para mim, Rosana, como é que você acha que Pedro se sentiu? Eu digo, eu vou tentar dar um exemplo que me veio à cabeça agora, baseado no que eu acharia que seria uma frustração. Você sabe que quando a gente é criança, assim, que vai completando 13, 14 anos, que a mãe vai deixar a gente no colégio, é um mico geral. Mãe deixando você de mão dada no colégio, é mico geral. Mas imagine que você está ali esperando sua mãe chegar, e naquele dia sua mãe não teve tempo de fazer nada. Ela vai lhe pegar com o cabelo assim, terrivelmente grande. Sabe? Tipo o avental todo sujo de ovo da música. Ela chega feito uma louca na escola, com aqueles olhos esbugalhados, tipo de mãe, cadê meu menino procurando? Né? Porque eu sempre pergunto como é que uma mãe na China acha um filho numa praia em Xangai. É tudo igual, aí cadê meu menino procurando? E aí ela chega para procurar você, aí quando você vê ela, vê sua mãe com o cabelo quase em pé, com um avental todo sujo de ovo. Aí um amigo faz, aquilo é tua mãe? Não.
Tem certeza? Não, minha mãe, não. Aí ela olha, quando ela você baixa a cabeça, não é tua mãe não, é nada, não, minha mãe não. Aí você vai para casa a pé, quando você chega em casa, sua mãe está lá desesperada. E quando você entra, ela, meu filho, que alegria, pelo amor de Deus. Cheguei no colégio, não me encontrei. Entrei em desespero, liguei para tanta gente. Graças a Deus você chegou, você sabe. Não saberia viver sem você, você é o amor da minha vida. Aí dá um abraço em você. Aí você pensa, poxa vida, eu neguei essa mulher 3 vezes agora. Isso não é nada perto do que Pedro sentiu. Não é nada perto do que Pedro sentiu. Mas sabe o que é interessante? É que quando alguém chegou assim para Pedro e disse, Pedro, eu sou um falido. Pedro, eu traí. Pedro, eu roubei. Pedro, eu matei. Mas sabe o que ele fazia? Eu entendo você. Eu neguei. Só quem tem sombra pode acolher. Só quem reconhece em si que tem angústia, que tem agonia, pode entender quem tem angústia e quem tem agonia. Quem acha que já está iluminado, não tem muito o que fazer aqui. Deve ir para um plano superior. Porque até nas narrativas de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, quando os espíritos iam para as regiões umbralinas atender os irmãos em sofrimento, eles diminuíam a luminosidade do perispírito para não atingir e agredir as pessoas. Do mesmo jeito que quando a gente fazer uma obra social e visitar comunidades muito carentes, nós somos recomendados a ir com roupas simples, não usar perfume forte, nem usar nenhum tipo de apetrecho como relógios celulares para não constranger as pessoas que estão vivendo com muita privação material. Nós temos que reconhecer que nós somos iguais, que nós temos as mesmas condições psicológicas e que nós estamos tentando, como a CEF, entender que tipo de valor eu vou dar para saber o que é ou não frustração, segundo os olhos do mundo. Aí nós temos aqui uma coisa muito importante, que é entender a frustração como algo que tem que ser ressignificado. Eu queria hoje centrar-se na análise desse sentimento de frustração, gente, para a gente dar um significado novo. Porque a gente sempre entende frustração como algo ruim, né? Perda como algo ruim. Mas a gente pensa assim, será que é sempre isso? Ou será que a gente está numa visão muito maniqueísta de que ou a coisa é boa ou a coisa é ruim? A visão maniqueísta é uma visão que divide o mundo infantilmente entre um lado bom e um lado ruim. E que é alimentado na nossa infância através de um monte de arquétipos que a gente visualiza como He-Man contra esqueleto, Thundercats contra Munra, Pipiu contra Frajola, né? A gente tem agora as versões atuais, X-Men contra o Xavier, né? Não, Xavier dos X-Men, Magneto, exatamente. E ontem eu descobri que Haroldo é fã do Homem de Ferro. Faz parte, Haroldo. Eu não perco um filme da Marvel. Não perco, adoro, né? A gente comemora quando ele se vinga e pensa como eu ainda sou ruim. Yes! Chega a sair com a sensação de que falta muito, Jesus, para a gente conseguir. Então essa ideia de divisão do mundo infantilmente faz com que a gente não perceba que nós temos essas emoções todas. Então eu tenho que entender, se Deus é amor, e Ele o é, não é uma coisa que eu pergunta, é uma questão que eu tenho como certa, não existe nenhum tipo de sentimento e nenhum tipo de possibilidade, nenhum tipo de coisa, de experiência que eu tenha na minha vida que não tenha um objetivo amoroso. Entender isso intelectualmente ajuda, mas a gente só consegue vivenciar isso com mais força quando a gente entende isso emocionalmente, que Deus é amor e que tudo que Ele faz tem um objetivo amoroso. A gente vai entender quando Paulo diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Aí Paulo até na desgraça dá graça. Então talvez eu também tenha que ressignificar desgraça. Será que desgraça não é o meu entendimento infantil de hoje sobre um evento que no futuro eu vou ver que foi graça abundante? Quantas coisas no passado pareceram desgraças, mas depois maduro eu reavalio como a graça que me possibilitou hoje suportar isso? Aquilo que no passado eu tanto forjou em mim uma competência que agora me torna capaz, porque hoje nós vivemos um drama familiar. As pessoas não permitem que os filhos se frustrem e têm criado um conjunto de adultos completamente incapazes e incompetentes, acreditando que a melhor forma de amar os filhos sejam super protegidos de tal forma que eles não sintam uma dor, uma angústia, que eles não caiam, que eles não se contaminem. Isso é tão sério que em alguns países, por exemplo, as crianças são tão protegidas, elas vivem sob tantos cuidados,
Quando a gente viaja, a gente percebe em alguns países um exagero do cuidado sobre as crianças. Tem países que álcool gel faz parte do kit de sobrevivência do bebê. Então, nos carrinhos de bebê já tem um ganchinho e nas farmácias já tem um álcool gel com uma bundinha, com um furinho para colocar no carrinho do bebê. Eles passam álcool gel tanto nas crianças, quando elas estão com qualquer coisa, quando elas vão brincar, colocam um platôzinho assim, sabe, gente, de plástico para a criança não se contaminar. E hoje pipoca no mundo as doenças autoimunes. As crianças não se contaminam, não adquirem anticorpos no tempo certo. E por que não adquirir anticorpos no tempo certo? Quando vir uma doença, o organismo não está pronto e adaptado para combatê-la e debelá-la. Então vamos imaginar esse mesmo exemplo de superproteção do ponto de vista das bactérias e dos vírus com relação às emoções. Quando eu não permito que as pessoas se frustrem, eu não deixo que elas aprendam que não se pode ter tudo o que quer. Não se pode ser sempre feliz. Não se pode ser tempo prazer. Não se pode viver sempre brincando. As frustrações, elas fazem parte da experiência do espírito para que ele aprenda a lidar com a vida em suas muitas variantes de possibilidades. Quando a gente exagera nesse processo, a gente desestrutura tanto o indivíduo que criamos uma geração de profunda incompetência hoje em dia. Quando saíram os dados do ano passado, e esses dados coincidiram com algumas pesquisas feitas no Brasil também, que nos Estados Unidos, no ano passado, se concluiu que a morte de crianças entre 10 anos e 14 anos por suicídio é maior do que de acidentes de carro. Você imagina o que é isso? O suicídio entre crianças de 10 a 14 anos hoje mata mais do que acidentes de carro nos Estados Unidos. Significa dizer que, por algum motivo, os pais têm educado os filhos com tanta incompetência emocional, por não permitir que eles se frustrem, que quando acontecem eventos comuns que nós tivemos que lidar na nossa juventude, como você está gostando de uma menina e ela gosta de outra pessoa, já passaram por isso? Dói demais. Dói primeiro porque ela nunca nem soube que você gostou dela. Ela nem reparou que você emitiu algum sinal de fumaça. Dói demais. Eu que fui apaixonado por Simone, por exemplo, quando descobri que ela tinha namorado, eu tive uma depressãozinha de 2 dias. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Ela não sabia nem que eu existia, mas eu gostava de Simone, enfim, acho que ela estava namorada. Hoje em dia já não acho ela muito legal, não, assim, tá meio estranha. Mas aquela ideia de que você apostou, ou então você realmente tem alguém, aquela pessoa encontrou outra pessoa, né? Aquela coisa que acontece quando a gente está mais maduro, você está lá super apaixonado, é uma pessoa vem desesperadamente falar de a paixão por outra pessoa, igual aquela música, e você não canta, não tem revolta não, você fica revoltado mesmo, extremamente irritado. Sabe o que a gente fazia? Ficava mal, ligava para os amigos, chorava, deixava de comer, ficava ouvindo música. Você escuta Pablo, mas não se mate não. Porque o que acontece é que a gente fica tão fragilizado que a perda de alguém lhe faz pensar em morrer. Porque você não forjou em você as competências para suportar a vida frustra, mas não frustra para machucar, não frustra com um propósito ruim. Isso tem um objetivo, é um objetivo de forjar competências. A natureza ela é rica em exemplos de que aqueles limites iniciais não são caprichos sádicos da natureza, mas são treino para o futuro. Você, por exemplo, vai chegando aqui ao redor de Uberaba e você pode ir a alguma fazenda aqui ao redor, e se você tiver a experiência de ver quando você está chegando perto de um ovo que o pinto está tentando sair e ele está bicando lá com a casca, e você pode pensar assim: eu sou caridoso, eu sou espírita, eu vou ajudá-lo. Aí você quebra a casca e o pinto sai antes do tempo previsto e morre de fome, porque bicar a casca tinha como propósito fortalecer o bico para depois capacitá-lo para coletar os alimentos. Ou se você vê, por exemplo, uma lagarta quase borboleta num esforço tremendo tentando abrir o casulo e você pensa: eu vou ajudar porque eu sou espírito, eu sou caridoso. Você abre o casulo e a borboleta, ainda incapaz de voar, cai. Porque, longe de ser um capricho sádico da natureza, manter a borboleta presa, o esforço para abrir o casulo foi quem capacitou as asas para finalmente, ao final do processo, voar. Portanto, a frustração tem que ser vista como etapas naturais de uma vida que, uma vez consolidada, pode me dar asas para voar. Que as perdas são necessárias e fazem parte da experiência humana de qualquer um de nós, e nos capacitam a revelar no dia disso o que foi de bom que se construiu até ali.
Quando nós fazemos a avaliação de um final de ano e pensamos assim, poxa, esse ano é ano ruim porque eu acabei meu relacionamento, a gente pode fazer uma leitura de, poxa, que coisa ruim, mais uma frustração, ou o que é que eu aprendi com mais essa relação? O que é que eu preciso não repetir na próxima? Quais são as coisas que me apontaram que essa relação me trouxe? Ao invés de fazer com a fotografia do fim do momento da relação, eu ficar com um filme inteiro do que aconteceu até ali. Então, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, nos é dito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Uma das coisas que significa dizer é que a frustração, ela tem dois aprendizados psicológicos para mim. Existem dois níveis de frustração. A frustração por dificuldades e a frustração por não conseguir. A frustração por dificuldade é um estado em que uma pessoa se encontra e se depara com obstáculos imediatos ao início do processo. Então, por exemplo, você resolve começar a fazer um concurso. É uma coisa muito comum em quem faz concurso. Aqui tem concurseiro? Estamos na pressa com vocês. Continuem estudando. O concurseiro é aquela criatura que está sozinha no seu deserto, no quarto, estudando. Já passaram por isso aqui, gente? Fazer Enem, fazer concurso, OAB, vestibular, todas essas coisas assim, você fica lá. Geralmente, quando você terminou o curso e continua tentando vaga para um concurso legal, o que implica estudar, concorrer com milhares de pessoas em vários lugares do Brasil, você passa a ser em casa o que eu chamo de jaqui, né? Jaqui é quando você está estudando, mas aparente acha que você não está fazendo nada, faz. Já que tu não está fazendo nada, vai comprar o pão ali. E isso irrita a pessoa, porque ela está fazendo uma coisa, mas quando ela está fazendo uma coisa objetiva, as pessoas da família não valorizam isso. E aí você está naquele processo lá entre o meu objetivo, sei lá, de virar procurador da República e estar aqui estudando o concurso. Eu tenho o primeiro dia, foi o dia que eu decidi aquele objetivo, e tenho o terceiro dia, que é o dia em que tudo pode dar certo. Sabe quando é que começa o problema? É no segundo dia da vida. O segundo dia não se pula. Ninguém pula o segundo dia. Ninguém pula o esforço pessoal. Entre o dia em que Saulo conheceu Jesus em Damasco e o dia em que Paulo fez a segunda carta a Timóteo, se despedindo com alegria de ter guardado a doutrina sã, cumprido a carreira e guardado a fé, a carta da alegria, a última que ele fez, entre o primeiro dia e o terceiro dia, houve um longo segundo dia de angústias, de dores, de decepções, de quedas e de recomeço. Todos nós temos um primeiro dia de decisão. Muitos ficam nos primeiros passos do deserto escaldante do segundo dia, quando agora sou eu comigo mesmo e Deus. Não se pula o segundo dia. Faz parte. As dificuldades. O primeiro concurso que eu não passo, que frustração. Quantas vagas? 20. Ficasse em que lugar? 4.000 pessoas na minha frente. Aí você opta por desistir, ou seja, você não está capacitado para a batalha que você quer travar. Você opta por desistir e diz assim, eu agora vou pagar o preço porque eu não estudei bem nesse primeiro período. Não significa isso. Comece agora, que você não começou antes. Lembre, o foco nunca foi no passado. Essa ideia, muita gente assim, se eu fizer uma regressão vai me ajudar. Porque se eu fizer uma regressão, eu vou saber quem eu fui. Aí se eu souber quem eu fui, eu vou entender porque eu estou passando pelo que eu estou passando. Eu faço pouco dinheiro, irmão. Precisa não. Pela lei de causa e efeito, eu faço uma correspondência. O que está sendo difícil, eu tenho uma concepção. Se está sendo difícil aqui, é porque foi exatamente aqui onde o negócio pegou. A ideia de que o problema está no passado é uma coisa infantil. Sabe por que a gente culpa o passado? No fundo é para nos eximir da responsabilidade do presente. Eu culpo o passado infantilmente como se eu estivesse culpando o meu avatar da encarnação passada. Então é como se eu não tivesse culpa. Não, o problema não foi o que eu fiz. É o que eu continuo fazendo. Porque no dia que eu mudo, um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Então não posso ficar preocupado com o que eu fiz, eu tenho que focar no que eu preciso fazer agora. O segundo dia ninguém pula, é uma tarefa minha. Uma vez chegou uma pessoa para mim e disse, Sandro, eu sinto minha missão na justiça. Eu digo, tá bom, a sua missão está certa, mas a prova é você que tem que fazer. Chegou um paciente meu uma vez, de outra religião de Soli,
eu sinto que esse concurso é meu, vou passar nele. E aí eu fiz assim, poxa, gostei, a prova é quando? É amanhã. Já comprou a passagem? Já? Pego o voo daqui a pouco para São Paulo. Mas eu gostei dessa convicção, está diferente dessa vez. De onde veio? Ontem eu tive uma conversa séria com Deus e disse, Deus, este concurso é meu. Aí me fez uma pergunta que eu detesto. O que você acha disso? Por que eu não gosto dessa pergunta? Porque eu tenho que responder. E nem sempre tem resposta que a pessoa quer escutar, obviamente. Então eu acho 3 coisas disso. Então me diga, o que você acha? Primeiro, se você teve uma conversa séria com Deus ontem, está atrasado, porque da parte dele sempre foi séria desde o primeiro dia. Segundo, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai te ajudar neste concurso. Aí fiquei em silêncio. Ele fez, sim, a terceira. Bem, até onde eu sei, nos parcos de estudo de campo de fé e religião, não somente no cristianismo, mas a gente percebe isso no Bhagavad Gita, na Torá, sabe? A gente percebe isso nas sutras de Buda, no Alcorão, que existe um conceito de Deus que perpassa todas as expressões de fé no mundo. Qual? Que Deus é justo. Logo, se Deus é justo, eu queria lhe informar que amanhã Ele vai ajudar todo mundo que vai fazer o concurso. Então, se Ele vai ajudar todo mundo que vai fazer o concurso, quem você acha que vai passar? E ele disse assim, com muito angústia, quem estudou mais. Porque a tarefa é minha. Esse é o meu segundo dia. Esse é o momento em que eu tenho que entender que suportar a angústia dos processos, do relacionamento difícil, que eu tenho que ir lá aqui investir, que eu tenho que orar, que eu tenho que silenciar, que eu tenho que ter paciência no processo do outro, isso é uma tarefa minha. Esse é o meu segundo dia para a vitória do final da vida. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, qual é o aprendizado psicológico que a frustração por dificuldade quer desenvolver em mim? Quer desenvolver em mim a resiliência. Vamos entender o que é resiliência, que todo mundo já deve saber, mas só para ficar mais prático. A física tem esta percepção que seria a volta de um objeto a um estado natural depois de ter sofrido algum tipo de alteração. Então, por exemplo, esse copo ele tem um nível de resiliência. Eu posso apertá-lo assim, ó. Imagine isso como se fosse um trauma, uma frustração, uma perda. Se eu tenho resiliência, essa seria a resiliência desse copo. Depois de passar dessa frustração, esse trauma, essa perda, essa pressão, essa angústia, o copo voltaria, o indivíduo, ao seu estado normal. As dificuldades iniciais, elas testam minha resiliência para que eu volte ao meu estado natural. Se eu fui criado como as pessoas fazendo as coisas por mim, se meus pais fizeram por mim as coisas, eu não suporto nenhum tipo de coisa dessa. Sabe o que acontece com uma criança que é criada com superproteção sem limites? Ela não tem resiliência nenhuma. E qualquer coisa faz isso, ó. Dá para voltar ao estado natural agora? Passou do limite da resiliência. A frustração é um treino para que eu suporte todas as discussões de uma vida. Toda a infância difícil que você teve, pais, aquilo nunca foi um castigo. Foi treino. Foi desenvolvimento de competência. Olhe para o passado com gratidão. Olhe para os pais que você tem como alguém que você jamais vai pagar a dívida de estar encarnado. E por si só, não tem mais nada a ser pedido. Apenas a se agradecer. Olhe para as pessoas do passado não como o motivo de sua desgraça, mas por terem dado o que podiam, no limite delas, para você ser quem você é. Nenhum de nós está aqui senão pelo resultado de muita gente que, bem ou mal, do modo que puderam, se esforçaram, mesmo que muitas vezes possam ter nos agredido, mas para que a gente pudesse estar aqui. Para que a gente pudesse estar buscando Cristo, que a gente pudesse estar numa manhã de domingo pensando em como se tornar melhor, em como construir mais competências e mais capacidades. As frustrações, elas são necessárias para nos capacitar, nos forjar. Por isso nós devemos entender que esse segundo dia é meu. E essa resiliência é algo que eu tenho que desenvolver. Tem gente que tem mais, claro, nós somos espíritas e como tal, nós acreditamos na multiplicidade das existências e por isso mesmo a gente sabe que tem gente que tem mais capacidade porque na tua vida teve mais experiência naquele campo. E às vezes a pessoa tem mais capacidade num campo, mas eu tenho no outro. E aí, ao invés de ficar com raiva porque uma pessoa tem mais capacidade num lugar do que no outro, eu penso, poxa vida, existem lugares e
consequências da vida de cada um. Então eu sou bom nisso, você é bom naquilo, e todos nós juntos é que somos bons, porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Essa é a grande tarefa. Essa orquestração faz com que eu me sinta eximido de um sentimento que chama-se inveja. Esse sentimento deve ser acolhido como algo humano e não visto como defeito trevoso. Quando você acolhe a inveja, você acolhe a criança que em você está pedindo para chamar a atenção. E aí você dá a atenção que ela pede. Você acolhe e pergunta: o que acontece com você, Rossandra, pequenininho? O que você quer com isso? Por que você quer isso? Qual é o seu objetivo? O que a sua criança interna está dizendo? Vai lá e acolhe ela. Aí você vai entender que no fundo é um grito, um pedido de zelo e cuidado. O que se quer com aquilo? É competição, é destaque, é importância? O que é que quer? Eu lembro que uma vez, eu contei essa história, muitos de vocês já devem ter ouvido, mas vou contar aqui para quem não escutou. Eu estava sexta-feira à tarde no consultório quando um colega meu me chamou para o estacionamento. Era sexta-feira, fim de tarde, porque é importante dizer isso, porque ele acabou com o meu final de semana. E quando a gente saiu do estacionamento, ele fez: vem uma surpresa. E quando eu saí, ele fez: olha meu carro novo. Era o carro que eu queria. Foi horrível, porque eu tinha que fingir que eu estava feliz, embora eu tivesse um ódio profundo. Porque o primeiro pensamento era para ser meu e não dele. E quanto mais ele me mostrava que o carro tinha airbag de cortina, que tinha kit multimídia, que não sei o que, mais meu ódio aumentava. E mais eu tinha que amarelar o sorriso de satisfação insatisfeita, dizendo assim: você merece. Né? Naquele momento a gente tem a gratidão de saber que as pessoas não leem pensamento, porque graças a Deus, se a gente lesse os pensamentos uns dos outros, ninguém convivia com absolutamente ninguém, né? Você fica, o André Luiz fica completamente surpreso e impactado, porque quando ele chega lá em nosso lado, ele percebe que estamos vendo tudo que ele pensa. Ele diz: eu vou ter que ser 100% autêntico aqui, não dá para mentir aqui, fazer de conta. Eu cheguei em casa muito mal. Você chega mal, você sabe que o pior é que você não quer demonstrar que está mal, né? Mas esposa e mãe é como Davi se referindo a Deus: Senhor, eu sei que tu me sondas, e mesmo quando em falta em mim palavras, conheces o meu pensamento. Quando eu cheguei em casa sem falar nada, tudo foi que houve. Isso é ruim, gente, porque é desvantagem competitiva, né? E eu disse de um modo que deixou ela convicta de que não houve nada. Não houve nada! Né? Tem certeza? Tem. Não vai ficar só. Eu fui para o quarto, fui para um computador e comecei a simular em bancos como comprar um carro daquele. Eu comecei sábado de manhã, ia para a cooperativa de crédito, depois ia para banco, crédito consignado. Domingo à tarde eu concluí que compraria aquele carro se eu passasse uns 6 meses sem almoçar. Era só tomar sopinha de nosso lado, beleza, ficava fitness, e conseguiria comprar o carro. Para o final da noite do domingo eu concluí que eu não precisava trocar meu carro. Eu fiz igual a Cefa, até o versículo 9 eu estava sequestrado. Aí no 10, calma, volta a ti, criatura. Isso é uma grande ilusão. Aí cheguei, sentei junto da minha esposa, estava assistindo The Blacklist, uma sériezinha da Netflix que a gente gosta, sentei perto dela. Eu não vou trocar o carro não, ela fez. Por quê? Não preciso não, graças a Deus. Voltou meu marido. Aí ela fez: você está bem tranquilo, né? Eu estou sentindo. Estou bem tranquilo. Ela disse: por quê? Porque você percebeu que não precisa trocar o carro? Não. Por quê? Porque eu descobri que eu sou invejoso. Ela fez: isso deixou tranquilo? Sim. Por quê? Porque só agora eu posso combater isso em mim. Porque eu achava que eu não era. Então quando alguém falar, eu vou entender exatamente o que é isso. Como é que eu comparo a minha vida do outro e isso me frustra. Então significa dizer que eu tenho que mudar a forma como eu lido com isso. Então vamos pensar aqui nessa economia do universo na qual nós nos encontramos. Nós temos cada um dons. Lembra da palavra do Stalin? Dons. Um para um, 2 para o outro, 5. No capítulo 25, versículo 25 de Marcos, o que recebe um dom diz assim: porque dividi escondido o meu talento. Sabe o que é isso? Desperdício. Não importa quanto Deus me deu, eu tenho que multiplicar. Talvez o que tenha recebido um dom tenha pensado: também, vê só, você deu 2 a João, 5 a Marcos. Aí é desvantagem. Eu fiquei pensando:
Pensa comigo, Papai do Céu. Você deu 5 a 1. Se ele investir na bolsa, na Nasdaq ou na Bovespa, 1 e perder, ele fica com 4. O que recebeu 2, se investir 1, se perder, fica com 1. E eu só tenho 1. Se eu perder, eu fico sem nada. Desperdício. Bom, e tem um cara que perdeu tudo. Você não sabia não? Não, quem? O filho próprio. Ele perdeu tudo. E sabe quando ele perdeu e ele percebeu que perdeu e voltou? Sabe o que foi que Deus fez? Ele abraçou e comemorou. A coragem de tentar. Então, se eu tenho o meu dom, eu tenho o meu talento, eu simplesmente tenho que me concentrar nele. Então é como se fosse uma grande orquestra. A orquestra tem movimentos clássicos. Nós temos um regente, nós temos uma partitura. Quando é que eu toco bem meu instrumento? Quando eu olho para a partitura, executo a minha peça, vendo que tom, com que entonação, com que velocidade e com que expressão melódica o regente me solicita. Então tá, qual é a partitura da minha vida? É o Evangelho de Cristo. Quem é o regente? É o Cristo. Quando é que eu fico infeliz? Quando eu paro de olhar para a partitura, quando eu paro de olhar para o regente e lamento, porque eu estou tocando um oboé enquanto que o outro tem uma flauta. Toda vez que eu olho para o lado, ao invés de olhar para frente, eu me frustro, eu me indignifico, eu me sinto menor, eu escondo meu talento, porque eu estou lamentando o que o outro tem. Como espírita, para nós é muito mais fácil entender que não tem sentido olhar para o lado. Porque tem gente que vem tocando há muito tempo, é natural que ele consiga executar a peça com mais destreza. Nesse momento, o que me é solicitado é um sentimento diferente, é de que aquela pessoa não me constranja, mas me inspire. Que ela me mostre quão bonito fica um instrumento quando bem tocado. E não que eu lamente porque ela toque, mas que ela me inspire. Claro, numa orquestra tem o Spala. O Spala é aquele instrumentista que de tão especial é no seu instrumento, ele toca com tanta maestria seu instrumento, que em algum momento da orquestra, todos os músicos param para que ele toque sua melodia, continuando a olhar para a partitura e para o regente. Hoje, a gente comemora o aniversário de 107 anos de um Spala, chamado Chico Xavier, que tocou tão bem seu instrumento, mas tocou tão bem que dá para ficar só ele executando a obra. Mas sabe por que ele toca bem? Porque ele, como Haroldo disse ontem que descobriu, todo dia estava com a partitura debaixo do braço, sempre olhando para o regente. Quando eu olho para o lado, eu me entristeço, mas se eu olhar para o lado para reverenciar quem sabe, eu aprendo. E isso faz com que eu reconheça em mim um sentimento que eu estou migrando do sentimento de inveja, em que eu acolho a minha criança interna e eu entendo que você também quer chamar a atenção e digo, você tem seu lugar no mundo. Deus nos criou únicos. Não só a nossa digital é única, não somente a mão é única, nós somos todos únicos. Não somente a íris do olho é única, nós somos únicos. Deus nos conhece pessoalmente. Por incrível que pareça, gente. Eu sei que parece assim, às vezes a gente tem uma sensação estranha, né? Como a gente tem uma ideia de hierarquia no mundo doente, em que as autoridades são afastadas de nós, elas vivem isoladas de nós. Então a ideia de que Deus como autoridade está próxima de mim é estranha. Como é que eu vou imaginar que Deus está próximo de mim? Se as autoridades do mundo são distanciadas por batedores e carros blindados. Um dia eu estava em casa, eu não sei se já aconteceu com vocês, do evangelho lá cair naquele dia que você fez tudo de errado. Já aconteceu com vocês? E justamente naquele dia que você fez tudo errado, é o dia do evangelho. Aí eu pensei, hoje eu não tenho coragem de fazer, não. Com que cara eu vou abrir o evangelho? Mas olha, que dia maravilhoso fazer o evangelho. Só que eu fiz o seguinte, eu vou fazer de conta que eu esqueci. Mas uma hora antes, meu telefone toca avisando o evangelho lá. Eu esqueci de ligar lá. Então, chegou o evangelho lá. E, obviamente, como as primeiras leituras são sempre os livros de Emmanuel, que eu gosto demais, aquela série Vinho de Luz, Pão Nosso, que carinhosamente lá em casa chama Pão Nosso, porque é cada pau lá.
E aí, abre-se aquela mensagem que claramente é para você, e não adianta fazer assim, é a tua cara fulano, que é para você. A coisa mais ridícula do Evangelho é você fazer como se a mensagem fosse para o outro, quando na verdade é para você. É sempre para a gente a mensagem. E apesar de tudo aquilo ali, um dia muito chateado, que eu estava comigo, né? Eu fiz aquela prece lá e pensei, rapaz, no meio dessa confusão todinha, Estado Islâmico, olha, tenho certeza que Deus não sabe o que eu estou fazendo aqui em Campina Grande, na Paraíba. Terminada a noite, eu estava sem querer comer o que tinha lá em casa, então eu entrei no meu telefone, apertei lá no Google e disse, queria comer pizza marca tal. E quando eu fiz isso, o Google disse o seguinte, na sua cidade tem 3 franquias da pizza marca tal. A mais próxima da sua residência é a tal, e o número é tal. Quer ligar agora para pedir a pizza? Aí eu pensei assim, todo telefone, todo tablet, todo computador tem um chamado endereço IP, que é como se fosse sua identidade. E quando nós estamos conectados à internet, ao mesmo tempo nós estamos fornecendo uma localização geográfica por GPS, né? E significa dizer que o equipamento dos logaritmos da Google localizava onde estava a minha casa através da Wi-Fi da minha casa e do smartphone que tem um endereço IP e localizaram também por isso as pizzarias desta marca próxima à minha casa. Aí foi quando eu entendi que se o Google sabe quem sou eu, Deus muito mais sabe quem sou eu. Se o Google sabe onde eu estou, Deus sabe onde eu estou. E se o Google conhece a minha localização de residência, Deus conhece cada célula do meu corpo. Conhece cada angústia da minha alma. Conhece cada desejo meu. Conhece meus medos, minhas necessidades. E eu percebi como Davi era fantástico, porque sem telefone ele concluiu isso. Senhor, eu sei que tu me sondas e mesmo quando faltam palavras, conheces o meu pensamento. E ele ficou impactado. Tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alto. Portanto, naquele dia, lá no meio do segundo dia do seu deserto pessoal, quando você pensar que está sozinho, você vai descobrir uma coisa, que ninguém entra com você no deserto. É mais ou menos isso que eu falo no livro O Tempo do Autoencontro, a experiência e o papel do deserto em nossas vidas. Ninguém entra no deserto com você. Ninguém entra com você no segundo dia. Nem Deus, porque Ele já está lá esperando você. Para quando você cair, Ele dizer, faz parte, levanta, começa de novo. Para quando você olhar para o lado, Ele faz, fica tranquilo, aquele também é um filho meu, é um irmão teu, o percurso dele é um, o seu é outro. Você vai conseguir, do seu jeito, do seu modo, na sua tentativa. Não se compare, segue em frente. E aí você começa a perceber que essa experiência vai me colocar diante de uma frustração que me faz crescer, vai me colocar diante das minhas sombras para que eu possa acolher. É quando eu começo a observar em mim aquilo que eu vou migrar de inveja para cobiça, para depois reverência, para sentimento de gratidão. É quando eu, em vez de olhar a minha lista do que falta, eu faço a lista do que tenho. E ao invés de fazer o lamento, eu agradeço. Eu crio uma concepção mais madura. Eu não me frustro pelo relacionamento que eu não tenho. Eu agradeço o relacionamento que eu tenho. Porque eu só consigo melhorar o que eu tenho quando eu tenho noção exata da gratidão que eu tenho que ter pelas coisas que eu possuo. E a partir daí eu tenho que criar a minha maturidade de não perceber a vida a partir do panorama dos outros. Porque pelo panorama dos outros todo mundo é feliz. Vocês já viram isso? Vocês sabem que pesquisas recentes sobre o uso da internet hoje tem virado epidemia no mundo acadêmico estudar o advento das redes sociais e os impactos que o WhatsApp, o Instagram e todas as mídias sociais fazem na nossa vida. O ano passado, por exemplo, saiu a publicação anual sobre teste de QI. Há mais ou menos 80 anos no mundo se começou a fazer teste de QI, ou seja, o quanto nós somos mais ou menos inteligentes. Desde que se começou a fazer teste de QI, se percebeu que o QI médio da humanidade vem crescendo. A cada ano nós estamos mais inteligentes. O ano passado se fez essa medida novamente do teste de QI. E descobriu que pela primeira vez na história humana nós decrescemos o QI. O ano passado, pela primeira vez, em mais de 80 anos de pesquisa, o QI médio humano diminuiu.
Motivo: celulares. Nós estamos passando 9 horas na frente de um celular, entre vendo redes sociais, respondendo coisas de Instagram, WhatsApp e tudo mais. Nós passamos uma média de 9 horas. Se você estudar 9 horas o único conteúdo durante mais ou menos 2 anos, você fica um especialista mundial em qualquer assunto. Horas e horas perdidas. Essas pesquisas também começaram a estudar o sentimento de frustração advindo das redes sociais. E percebeu-se, por exemplo, a coincidência de algumas pesquisas que haviam sido feitas sobre isso, em outras áreas, com as redes sociais. Se percebeu que, depois de 14 minutos fazendo assim no seu celular, visualizando as postagens dos seus amigos, o seu cérebro começa a diminuir a produção de endorfina, substância que revela sentimento de prazer e esperança e alegria, e aumenta a produção de cortisol, substância que representa essencialmente de angústia, desprazer e tristeza. Basta 14 minutos de observação da timeline de suas redes sociais que você começa a entrar no processo depressivo. Porque durante 14 minutos é suficiente para o seu cérebro descobrir que todo mundo está feliz, menos você. Não sei se vocês receberam em janeiro, eu recebi, estava lá em Campina Grande, em janeiro e tal, aí recebi um WhatsApp que era assim, fazendo referência ao Salmo, tá? Cairão 10.000 pessoas na praia, 1.000 pessoas num resort com piscina, e tu ficarás em Campina, miserável. Era mais ou menos assim. Porque estava todo mundo com fotos na praia, comendo camarão, comida japonesa, e eu lá no lelê. A sensação que dá é que está todo mundo feliz, né? Igual a música da Xuxa, todo mundo está feliz, menos eu. Isso faz com que as pessoas tenham um sentimento de inferioridade. As postagens se tornaram uma rede, se tornaram uma coluna social pessoal, em que eu coloco o recorte dos melhores momentos da minha vida para esnobar as pessoas que me seguem. E as pessoas que estão lá se sentem frustradas, de tal modo que a Universidade de Bonn, na Alemanha, descobriu que 87% das pessoas que estão nas nossas redes sociais têm ódio do que a gente posta. Porque você tem lá 1.000 amigos, bota uma coisa e 50 curtiu, e os outros? É porque não tem um botão descurtir. Se tivesse, era capaz de apertar. Uma vez, um amigo meu fez o seguinte, ele colocou assim: hoje, numa noite romântica e maravilhosa, tomando um vinho chileno, com um fundido de 4 queijos, na varanda de nossa nova casa no Alphaville, eu e minha esposa. Aí colocou. Aí o pessoal embaixo curtiu, que casal lindo, que maravilha, parabéns, vocês merecem. Essas mesmas pessoas deram um print nessa tela e começaram a jogar nos grupos de WhatsApp. Ó, que coisa ridícula, se amostrando, que coisa feia. E aí, como eu conhecia a pessoa, eu mandei pela WhatsApp: fulano, faz um favor para tu e para tua esposa, que é, tira essa postagem que tu acabou de colocar no Instagram. Por quê? Olha o que o pessoal está comentando. Aí eu mandei os prints, cortando quem tinha feito o print, obviamente. E ele disse: por que estão dizendo isso? Por uma questão tão óbvia. Qual? Pensa comigo, se você tivesse uma noite romântica com sua esposa, suas mãos não estavam no smartphone. Então deixa de ser ridículo, vai tomar teu vinho em paz aí, realmente observa a lua, né? E tira essa postagem do ar. Ele estava mais preocupado em mostrar o que ele tinha conquistado do que de comemorar o que ele tinha conquistado. Fizeram uma pesquisa sobre isso com revista de moda, tipo mulheres esperando uma recepção de um consultório, um atendimento, enquanto viam uma revista tipo Cláudia, tipo Caras. E elas estavam com capacetes com leitores de pósitron para medir a atividade neurológica, e depois de 14 minutos elas começaram a ver depressão. E aí eles começaram a perceber, porque elas viam tudo que elas não tinham, né? Elas viam, por exemplo, começava a abrir a revista e ela fazia: eu não tenho uma boca como essa, eu não tenho um nariz como esse, eu não tenho seios deste tamanho, eu não tenho uma barriga dessa, sobretudo depois de 3 meninos, meus cabelos não são assim. Então é tudo que você não é. E finalmente, o que dá vontade de pular do edifício onde estava o consultório do médico é quando elas percebiam: meu marido não se parece com esse aqui.
Olha, observa isso, o que é isso? Olha só. Lembra do pá no começo? O povo ainda tem medo, gente. Olha só. É que o mundo da Matrix cria um monte de sentimentos de inferiorização para a gente. Eu compro aquilo como verdade, encargo depois de um esforço tremendo de investimentos vultuosos de amor, para que eu esteja aqui, para que pessoas venham antes de mim, para que elas abram o caminho, para que elas sofram coisas que eu não sofri, meus pais facilitando minha vida para que eu tenha acesso ao estudo que eles não tiveram. Todo esse investimento de amor, conheço essa doutrina maravilhosa, tenho acesso a uma literatura fantástica, tenho consciência de tanta coisa e me deixo prender por coisas tão infantis. E me deixo frustrar por coisas tão pequenas. E qual não seria o objetivo de nós estarmos aqui para a gente fazer um coro à consciência? Aquilo que Emmanuel nos recomenda como estar em estado de prece. Sempre tentando elevar o padrão vibratório além dessa fantasia toda, dessa pantomima, dessa piada que se tornou o mundo. E que faz com que a gente acredite que nós somos inferiores. Quando a gente acredita isso, o obsessor tirou férias. Porque você já está fazendo o trabalho dele com muito mais competência. Nem vá fazer desobsessão, é autodesobsessão. Porque ele disse assim, pronto, não tem mais nada que fazer. Lembra aquele dos amigos da luz, do obsessor, que chega e vai pedir para o obsediado deixar ele obsediar, porque ele não deixa? Rapaz, deixa eu fazer meu papel. Quando eu chegar aqui, ele já está reclamando da vida, irritado. Eu nem consigo te obsediar. Nada do que eu faço é pior do que tu ser tu mesmo, criatura. Imagina, foi aí que eu descobri no consultório 3 tipos de pessoas. Pessoas que têm problemas, pessoas que pensam que têm problemas e pessoas que são o problema. Então, depois de tanto investimento do alto, estou acreditando em besteira, que eu tenho que ter uma barriga assim, que a minha vida só vai ser melhor se eu tiver desse jeito, que eu preciso chamar a atenção. Acolhe essa criança que quer chamar a atenção de papai e de mamãe em relação ao irmãozinho. Diga, você tem o seu lugar no coração de Deus. Você não precisa ser como o outro. Isso lhe torna infeliz e frustrado. Seja uma versão melhor de você mesmo. Não tem coisa melhor do que você ser você mesmo. Com tudo que você pode ser, com os defeitos, se aceitando globalmente, se percebendo globalmente, sem o jogo de culpas e justificativas. A memória humana, ela é diagnosticada, gente, pela capacidade que a gente tem de revelar o que de fato é importante. Eu estava aqui falando para vocês inicialmente sobre isso, né? Sobre memória, sobre saber o que é o não essencial, sobre a mente que se engana, né? Sobre o quanto é fácil enganar as pessoas. Falei do filme. Vamos falar agora de um conceito bem clássicozinho da psicanálise, todo mundo deve ter pago aqui em alguma cadeira de psicologia, que a mente é dividida entre consciente, pré-consciente e inconsciente. Você sabe disso? Consciência sendo tudo aquilo que eu percebo em um dado momento presente. Por exemplo, estou aqui em Uberaba, no teatro, de uma palestra, sentado ou em pé. Então isso é o que eu estou com consciência presente. Ela dura de 5 a 7 segundos a consciência. A pré-consciência, que seria responsável pelos 7% da nossa grande consciência, 3% é consciência consciente, 7% consciência pré-consciente e 90% inconsciente. Então vamos lá para a pré-consciência. Vou fazer um monte de perguntas e vocês vão responder mentalmente para mim. Quais são as cores da bandeira de Minas Gerais? Como começa o hino do Brasil? Que palavra está escrita, que frase está escrita na bandeira do Brasil? Qual é o nome do atual presidente dos Estados Unidos? Do Brasil é difícil, porque muda demais. Vamos pensar. O nome do governador do estado de São Paulo, que é o vizinho aqui, o daqui de Minas Gerais, do prefeito ou da prefeita de Uberaba, as cores que você mais gosta, o que você tomou no café da manhã, onde você passou o Réveillon, qual é o sobrenome da sua mãe, do seu pai, como você se tornou espírita, qual foi a quinta pergunta que eu fiz? Olha como a consciência vai embora rápido. Não obstante a isso, é muito fácil responder coisas como quais são as cores da bandeira do Brasil. Agora, perguntas que vão ao inconsciente do tipo: por que você se sabota? Por que você não perdoa? Por que você não acredita em você? Por que você ainda está magoado? Por que você não começa e não termina? Por que você não aposta nos seus planos? Por que você não consegue concretizar os seus sonhos? Tem resposta rápida? Não, mas elas são essenciais. Ao mesmo tempo, eu comecei a dizer aqui que nós temos uma sociedade que cria um monte de imagens de frustrações, ilusões
que Jesus já denunciava ao dizer: o meu reino não é deste mundo, o mundo já é maligno, ou seja, a matrix está contaminada, tem vírus no sistema. Vamos escanear com o Evangelho, limpar a pauta da vida para selecionar o que é importante. Ao mesmo tempo, você pode ser enganado, mas como? Tem algum recurso meu que não possa ser enganado? Há uma proposta de Deus para que eu, no fundo, saiba o que é essencial? Sim. Sim. Apesar do susto do banco, apesar da comparação das redes sociais, apesar de olhar na revista, nos outdoors, nos cinemas, um monte de pessoas que não são como eu, que podem me fazer sentir feio, fraco, incapaz, no fundo, dentro de nós, espíritos eternos, existe um sistema que garante o mínimo, que nos faz saber o que é essencial. Lá dentro, está dentro de nós a essência de filhos de Deus, imagem e semelhança de um Pai de amor, e que no fundo sabe reconhecer a essência da aparência. Memória é arquivar aquilo que de fato é importante. Por exemplo, vocês sabem o que vocês fizeram no dia 1º de agosto de 2009? Vocês sabem onde vocês estavam e como vocês viram o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, quando os atentados do World Trade Center? Lembram desse dia? Do dia 12 vocês lembram de alguma coisa? Do dia 10 vocês lembram de alguma coisa? Por que lembra do dia 11? Porque teve um impacto emocional. A nossa mente, mesmo que se engane, ela ao mesmo tempo registra aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que é essencial, aquilo que não passa com o tempo. Portanto, se essas pessoas, aspas, que nos fazem nos sentir menores, que têm esses corpos perfeitos, essas vidas fantásticas, se elas são tão importantes, vocês devem lembrar delas e vão me responder algumas perguntas. Vocês me respondem essas perguntas? Por favor, me digam quais foram os 3 últimos ganhadores do Oscar de melhor ator, de melhor atriz, Nobel da Paz, Nobel de Economia, Nobel de Medicina, o Pulitzer. Todas essas pessoas foram fotografadas, todas essas pessoas foram divulgadas, apareceram em jornais, em revistas, em redes sociais. Nas redes sociais a gente viu os vestidos que essas jovens chegaram na entrega do Oscar. A pergunta é: por que ninguém aqui está lembrando? Sabe por que ninguém está lembrando? Porque isso é sem importância. Essas pessoas, não pessoalmente elas, mas a vida delas, na verdade, para nós, não tem importância. Elas de fato não são quem importam na nossa vida. Isso é uma grande ilusão que o Evangelho nos faz perceber, limpando a pauta do mundo maquiado, para que a gente vá à essência das coisas. Mas vamos fazer o seguinte agora, eu não vou fazer medo a vocês, fechem os olhos. Vamos fazer um exercício aqui de memorização agora. E neste momento eu queria que vocês resgatassem os momentos mais difíceis desta encarnação. Os dias dolorosos. Os dias em que a pessoa pensou que não iria ultrapassar. Aquele momento que você pensou: dessa vez eu não consigo. Vai ser difícil. E neste momento em que você retoma essa memória, lembre quem ou quais pessoas estenderam a mão, fizeram a diferença e lhe ajudaram a levantar de novo. Diante disso, eu queria perguntar para vocês agora, de olhos abertos, se essas pessoas aparecem na TV, se elas são celebridades, elas são perfeitas? Já teve raiva delas? Já fez raiva a elas? Sabe por que vocês estão aqui? Por causa delas? O que seríamos de nós sem elas? Elas é que importam. Tudo já foi dado. Só nos cabe agradecer, 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 de joelhos. Tanto amor, sem fantasia de família de margarina perfeita, que acorda feliz para trabalhar na segunda-feira. Família como ela é.
São essas pessoas que nunca apareceram na TV, que você jamais vai esquecer, porque elas estão fixadas na sua memória. Talvez a maior experiência de perda que a gente possa ter em cada vida, certamente, é o desencarne de pessoas amadas. Vocês sabem disso. É quando um dia você tem que devolver ao alto alguém que passou a vida sendo referência para você. É quando um dia você chega num lugar e aquela pessoa está imóvel, de olhos fechados, e você toca na mão e não tem mais temperatura. É quando um dia você quer mais um olhar, mas os olhos estão fechados. É quando você quer escutar só mais uma vez, Deus te abençoe, mas você não consegue mais escutar a voz. Um dia como esses, eu tenho duas opções: me fixar no momento, me entristecer, lamentar e me destruir. Ou também naquele dia, não obstante a compreensível dor da saudade, não obstante a vontade de um novo abraço, não obstante a dor que provoca o cheiro da roupa da pessoa que ficou, não obstante a isso, agradecer tudo que foi vivido até ali. É perceber não a fotografia do dia final, mas toda a trajetória do filme da vida. Há 3 anos a minha mãe desencarnou. E ela desencarnou cedo, com 67 anos hoje em dia, é cedo, né? Meu pai foi com 49, já os pais deles com mais de 90. Então, naquele dia eu estava pensando assim, o que eu faço? Como é que eu lido com isso? Como é que a sensação de que, pronto, nem avós, nem pai, nem mãe, aquela sensação de que, aí sou eu sozinho, não estou sozinho. Mesmo que eu estivesse só, eu continuo com quem foi meu pai, minha mãe, meus avós. Todo o aprendizado daquele dia. Naquele dia eu comecei a lembrar quem foi ela na minha vida e quem continua sendo. O significado de estar aqui como sendo um projeto que não é somente meu. Dela ter dito quando eu nasci, todo mundo pergunta como é que eu tenho esse nome, Rossano Klinger, né? Como é que você é paraíba não tem esse nome, Rossano Klinger? Que quando minha mãe estava grávida, ela disse que eu ia dar palestras. Aí ela disse que eu tinha que ter um nome legal, porque se Raimundo José talvez me pegasse muito bem. Com todo respeito aos Raimundos e aos Josés. Ela colocou esse nome, Rossano Klinger é nome, não é sobrenome. Meu sobrenome é Irineu Barros. E eu era muito tímido. Eu tinha 14 anos quando minha mãe disse assim, você vai falar de Jesus no mundo todo. E eu disse assim, todo médio é doido. Eu concluí com isso que a senhora está dizendo. Porque uma pessoa dizer isso para uma pessoa como eu, que não gosta de estudar, que detesta estudar, que não fala em público, que eu vou falar em público, é cor de mãe, cor de médio, cor de doido. Né? Ela fala, eu era evangélico na época, então aí é que eu achava que médio era doido mesmo. E ela fez assim, seu erro, meu filho, é achar que você vai ter 14 anos na vida toda. O seu dia vai amadurecer. Você não vai ter 14 anos na vida toda. E assim eu fui lembrando lá no velório, lembrando dessas coisas, achando engraçado como ela era dura. Minha mãe era uma mãe Wi-Fi. Mãe Wi-Fi é aquela que olha para você e você sabe o que ela pensa. Distante, ela olha e você para o movimento, porque se continuar tem consequências. Era aquela mãe que nunca me punia na frente dos outros, para não me humilhar, mas nunca me deixava de punir, para eu aprender a fazer o que tinha que ter feito. Lá na Paraíba nós temos um São João, mas imagina nos anos 80, pessoa pobre, e aí me chamaram para soltar chuveirinho. Não sei o que aqui tem no Uberaba, um negócio que a gente acende e faz assim. Não sei se aqui tem. É como? Rapaz. Aí um amigo meu pediu para eu usar um bombril. Aí eu acendi o bombril, realmente é bonito, gente. Não façam em casa, tá? Você acende o bombril e faz. Eu fui no quintal da vizinha e tinha roupa estendida. E bombril é esponja de aço, né? Derretido, queimou a roupa inteira da vizinha, furou todas as blusas da vizinha, tudo. E a vizinha me pegou para mostrar para minha mãe, meu filho, por que você fez isso? E a vizinha irritada, porque ela queria que não me batesse. Aí eu deixa ele vai ver como é que eu vou lhe pagar essa coisa toda, esse prejuízo. E ele, você vai fazer o quê? Eu vou conversar com ele, né, meu amor? Passando a mão na minha cabeça, sabe assim? Ô, meu amor, o que foi que houve? Por que você fez isso? E quando terminou que a vizinha saiu, meu amor... Ela fazia as surras pedagógicas. Você está apanhando porque eu fazia, mãe, termina a frase.
Frase curta, né? Ela não era tipo Twitter, eu apanharia menos se ela fosse no tempo do Twitter. Não. E todas aquelas coisas, a forma como ela educava ela ao mesmo tempo, pulava para poder brincava comigo, me chamava meu amor, mas também era dura quando tinha de ser. Eu lembro, na minha adolescência, eu estava naquele momento flashback. Eu estava namorando com a menina, mas a ex-namorada foi lá em casa. E aí eu pensei que minha mãe tinha ido trabalhar e que tinha demorado a voltar, e quando ela chegou em casa, ela abriu o quarto e eu estava fazendo tudo que você não quer que sua mãe veja você fazendo. E aí ela pegou, fechou a porta, entrava no quarto bem tranquila, assim, ligou para minha namorada e disse: vem aqui que o seu namorado está me traindo com eles. Eu fiz: mãe? Você não é minha mãe, não? Sou cafajeste, não. E eu estava lembrando de tudo isso no dia. Eu estava lembrando só que minha mãe estava ali, ela não estava mais ali, ela não era mais somente aquele corpo que não correspondia ao que ela era, por causa do lúpus. Não, ela era tudo isso, essa experiência toda. Passaram-se 3 meses, eu no segundo dia já estava atendendo, e eu acho que teve um momento que eu olhei para minha esposa e ela fez: você me acha frio? Ela fez: eu até achei que você era frio. Quando no segundo dia você foi atender e estava lá chorando. Mas hoje eu percebo que você realmente acredita que ninguém morre. Absolutamente. Eu tenho absoluta convicção que nós não morremos. E eu tenho absoluta convicção que minha mãe agora está muito bem, porque ela está isenta de um corpo que estava tão doente. Aí 3 meses depois eu estava fazendo uma palestra num teatro como esse, em Brasília, e estava lá autografando os livros, e aí no meio do autógrafo veio uma senhora: eu vou interromper a fila. Ela veio com uma bengalinha, aí disse assim: meu filho, olha, eu ia embora, mas me pediu para dar esse abraço, eu não sei quem é, vem cá para eu dar um abraço. Aí eu dei um abraço para a mulher, bem assim, né? Um espírita dizendo isso, todo espírito tem essa história que alguém falou, vamos lá, dar um abraço assim, ela. Aí quando eu abracei ela, eu senti o cheiro da minha mãe, mas não era o cheiro de perfume que ela usava, as pessoas não têm um cheiro, né? Aí eu disse: agora deu, como é que eu vou voltar para essa fila? Meu Deus do céu. Eu abracei na mulher, ela querendo ir embora, eu segurando ela. Ela chegou no meu ouvido e fez: eu não disse a você que você não ia ter 14 anos a vida toda? A vida é plena, gente. Não dá para perder tempo com tanta bobagem, com tanta frustração infantil. Todos nós vamos crescer. Todos nós vamos amadurecer. Todos nós vamos revelar o nosso pleno potencial. Nós somos individualmente amados por Deus. Nós somos um projeto que Ele não desiste. Olhando para si, dentro de si, sem se comparar com os outros, repensa tantas frustrações infantis, dá um novo significado à vida. E aceita esse convite, que já foi feito, mas que agora, diante dessa dor do mundo, tão bem revelada nessa belíssima prece de nossa Madonna, tão querida por nós, falando dessa hora grave, pensa: Jesus, eu preciso servir. Como a Haroldo disse ontem na casa da prece, nosso maior presente para Chico, realmente pegar o Evangelho como ele e viver esse Evangelho, para além das minhas querelas pequenininhas, ou apesar delas, até mesmo com elas, trabalhar por um mundo melhor, sabendo que depende de cada um de nós a construção do novo tempo, que não importa as condições que eu tenha, basta eu dar a pequena parte, que todo o milagre do resto vai ser feito. Que nenhum de vocês saia daqui hoje de manhã que não seja com absoluta convicção do quanto Deus ama a cada um de nós, do quanto Ele espera de cada um de nós, e de perder o medo e a dúvida de que não é capaz. Que a gente possa olhar para dentro das nossas sombras, se enxergando com autenticidade, com acolhimento das nossas crenças interiores, para se soerguer, porque nós vamos passar um segundo dia, nós vamos conseguir ultrapassar todas essas etapas, nós vamos conseguir escrever a nossa segunda carta a Timóteo, nós vamos agradecer por uma carreira cumprida, para nos preparar para uma outra vida, começar mais fortes, mais capazes. Que a vida pessoal de cada um de vocês seja plenamente abençoada com aquilo que cada um de nós está sentindo aqui hoje, nesse teatro, nesse dia, essa energia impagável. Que ela também possa reverberar para os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet e nos ouvindo pela rádio.
que eles possam sentir toda a energia que emana daqueles teatros, dessa cidade tão simbólica para nós, do cristianismo, porque um dia, quando os preconceitos cessarem, a figura de Chico não será apenas para nós uma referência, mas para muita gente, como tantas outras pessoas no campo da fé ainda hoje são para nós referência. E que cada um daqueles que vocês amam, estando fisicamente na terra ou já ausentes dela, recebam o nosso profundo sentimento de gratidão, a nossa reverência, o nosso estado de plenitude, por estarmos aqui gratos ao Pai, que muito nos ama e que nos deu novas chances, sempre nos dará de se soerguer, para que as nossas almas se levantem diante de Deus, para servi-lo, para amá-lo, para a construção do novo tempo, regenerando o único território que nós temos, o nosso coração, para que a partir disso, todo o planeta também se regenere. Muita paz, muita luz. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Seja a primeira vez que vem várias vezes. Eu já estava programando a vida cristã hoje. Antes da gente a outra palestra, eu gostaria de fazer uma propaganda. A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, mas gostaria de dizer que ali no estande do Portal C está sendo vendido um cartão que por R$ 4,90, que é 15 dias grátis, mais 30 dias, ou seja, 45 dias, de acesso ao Portal C, Evangelho Espiritismo, que é esse canal onde conta vídeos, palestras, estudos fechados do Haroldo. Quem quiser aqui no instante. Vamos fazer 15 minutos, pedindo assim a paciência, a compreensão, que tem poucos banheiros, tem só uma lanchonete. 15 minutos nós voltamos, nós vamos programar um vídeo aqui do canal do Portal C. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte,